Reta final do 18º Fórum GD Sul, aqui em Porto Alegre. A gente vai ter a oportunidade de ter a visão nossa da BGD, promotora do evento, sobre a geração distribuída. E aí a gente tem um time de primeiríssima linha aqui, formado pela Miriam Pena, mineira como eu, uma experiência grande, larga, no setor de geração distribuída, principalmente na compartilhada. Nosso amigo Thiago Cassol, diretor regional da BGD aqui no Rio Grande do Sul, mas também com uma experiência muito significativa, também institucional, com outras frentes. Temos também Carlos Evangelista, em espírito ele está aqui. Carlos, a hora que ele está tentando desembolar o fio, né, essa coisa da energia. E chegando aqui, nosso amigo Sidney Ipiranga. Sidney, por favor. Essa coisa da gente ter que se ouvir é o grande mistério, né? Com esses fones aí. Eu tentando me adaptar a isso. O Sidney é o nosso diretor técnico na BGD, também uma experiência muito interessante, principalmente em projetos não só de GD, mas projetos maiores, 15 anos de experiência. E Carlos, conseguiu? Deu certo? Muito bem, parabéns. Muito bom. A ideia aqui é a gente debater alguns aspectos da GD. Eu disse que a concorrência ali é grande, mas a gente vai tentar trazer a atenção de vocês para cá. Miriam, eu queria começar por você, né? Sei que sua experiência em projetos é interessante e que vocês estão, né, há algum tempo já na geração compartilhada. Esse cenário novo da GD, com mudança regulatória, governo novo, esse momento de transição que a gente está vivendo, como que vocês estão vendo, planejando, planificando o negócio de vocês? Que recado dá para deixar para o pessoal que está também vivendo esse momento na geração distribuída? Queria te ouvir. Tá, boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Então, para ser bem objetiva, né, internamente dentro do nosso grupo, que começou explorando muito esse modelo de negócio de geração compartilhada como uma solução, né, de acesso amplo à energia fotovoltaica para consumidores, né, sem viabilidade técnica e também, né, sem condição de investir. A gente começou muito fortemente no estado de Minas Gerais por uma condição tributária favorável, mas o que a gente tem visto agora é que o investidor ele está mais maduro, está entendendo o modelo de negócio, conseguiu encontrar apesar de, né, a 14.300 trazer a questão da taxação, né, da cobrança do fio B, ele conseguiu entender que isso, de certa forma, contribui com uma previsibilidade, né, o que é muito importante, uma segurança jurídica, e o modelo está se expandindo no Brasil inteiro, né? Então, especificamente o nosso grupo que opera, a gente tem uma empresa que faz a parte de operação de energia, de assinatura de energia para consumidores em baixa tensão. A gente começou um plano de expansão, né? A gente já tem uma presença massiva em Minas Gerais, mas fomos fazendo o caminho das grandes, né, empresas do setor também. Fomos para o Nordeste, estamos entrando também no mercado do Norte, já estamos também aqui no interior de São Paulo, na CPFL Piratininga, ensaiando uma entrada no Rio de Janeiro, já conversando com investidores no Rio Grande do Sul. E o nosso grande desafio hoje, Guilherme, é realmente captar investidores que tenham esse apetite por fazer usinas de geração remota e queiram um braço para comercialização dos créditos, né? Então, assim, a gente entende que o mercado ele amadureceu, né? O investidor encontrou uma certa previsibilidade, o modelo, né, agora jurídico está formatado, né? A gente já consegue fazer o cálculo de retorno do investimento e agora realmente é escalar e levar isso para todas as distribuidoras do Brasil, já que existe essa questão da limitação, né, de estar na mesma área de concessão para poder ofertar o benefício. Então a gente vê com bons olhos, né? Acho que agora os desafios eles são técnicos, eles já não são de modelo de negócio. Muito bem, muito obrigado. A gente vai fazer uma segunda rodada. A gente volta em alguns pontos do debate. Thiago Cassol. Thiago Cassol é prata da casa, né? Tem uma história também, uma experiência
interessante já no setor há algum tempo, né, Thiago? E aí eu sendo um pouco bairrista e falando, claro, né, aproveitando que estamos aqui, o Rio Grande do Sul tem uma particularidade muito interessante que é o terceiro estado em potência, a gente já repetiu isso aqui algumas vezes, né, em geração distribuída, mas se a gente fosse olhar per capita, o Rio Grande do Sul seria o primeiro estado do Brasil, né, superando inclusive a nossa Minas Gerais, o estado de São Paulo hoje que é líder, né, recentemente ultrapassou Minas em potência. Inclusive em UCs, que são as unidades consumidoras, os relógios, as usinas, o Rio Grande do Sul é o segundo estado, ele tem mais UCs do que Minas Gerais. Como é que você, que tem essa experiência já local, como é que você está vendo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul? Quais são os desafios que a gente pode perceber, né? E por que desse resultado positivo, um resultado que chama atenção no Brasil inteiro? Queria te ouvir. Bom, boa tarde, obrigado, presidente Guilherme. É um prazer estar aqui nessa mesa tão importante aqui no meeting da BGD. É um prazer aqui estar todo mundo. Bom, o Rio Grande do Sul tem um perfil muito interessante aqui, que eu sempre gosto de lembrar que nós temos o grupo, a academia, a universidade formando um grande número de profissionais nesses últimos anos, né? Muito desenvolvimento da energia solar, ela nasceu dentro da universidade. A gente tem aqui, inclusive, colegas que estão aqui do lado, ali na bancada, que, né, a gente pensa, né, a URGS, por exemplo, teve o primeiro laboratório de energia solar lá em 1981, 82 aqui, em que aí foi desencadeando diversos outros profissionais que foram para a PUC, para a Unicinos, foram para a Universidade de Caxias do Sul, em que começaram a fazer uma cadeia de formação muito grande no setor, inclusive desenvolvendo muitas, digamos, pesquisas e desenvolvimento, em que hoje são aplicadas em todo o Brasil. Então a gente tem, primeiro, um recurso humano muito abundante aqui no Rio Grande do Sul, que fez com que a gente pudesse realmente ter um número significativo de instalações. Somado a isso, a gente tem uma veia empreendedora muito grande aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem um setor industrial, comercial muito forte. O poder aquisitivo também, o IDH do Rio Grande do Sul, ele é muito significativo, certo? E nós tivemos também a alocação de entidades lá no início, como Sindeólica, que se transformou em Sinde Energia, depois uma aproximação do governo do estado, promovendo toda a informação, né, como o mapa do potencial solar, que obviamente é um dos mapas, como o potencial eólico, o potencial hídrico, que foram somando e trazendo essa ideia da geração distribuída e geração de energia renovável de uma forma muito bacana aqui. Então, somado a isso, somado a nós estarmos aqui no sul, né, em que a nossa irradiação é muito boa também, né, o pessoal ainda acha que o sul ele é ruim para energia solar porque é frio, né, então a gente tenta quebrar isso, né, o Rio Grande do Sul é maravilhoso para energia solar, entendeu? E nós ainda tivemos um adicional na geração distribuída, que foram muitos os partícipes, um grande oferecimento de crédito, um grande oferecimento, né, de oportunidades, em que fez com que no Rio Grande do Sul nós tivéssemos o empreendedorismo solar crescendo muito, com ações muito bacanas. Aqui do lado nós temos uma ação do selo, que é, né, regida pelo Banrisul, também tem a ação do PDI, Programa de Desenvolvimento de Integradores, que foi regido pelo Sicredi, todos ambos com o Sebrae, por exemplo, que foi um grande catalisador dessas iniciativas. Então, hoje nós estamos falando aí de em torno de 2.000 integradores no estado, aproximadamente, né, não é um valor aí exato, mas que estão com toda uma reserva, né, de competências, de habilidades que possibilitou isso. Então, para mim, são os grandes marcos, entendeu? A gente tem um recurso humano muito disponível, certo? A nossa irradiação solar, ela é maravilhosa e nós tivemos um grande oferecimento de crédito que ajudou bastante aqui, né? Obrigado, Cassol. Explica um pouco do sucesso que o Estado vem tendo nos últimos anos, né? Tem a questão cultural, que eu acho que também impacta muito. É interessante ouvir, sim. Bom, agora eu passo para o Carlos Evangelista, fazer uma pergunta para ele aqui com um teor mais a BGD, né, Carlos? Carlos que é fundador da BGD, conhece a associação desde o fundador, tem que conhecer a associação desde o início, não vamos falar o óbvio, né? Goteira no teto, né? Enfim, é isso aí. Ambos os dois, né? Muito bem. Mas eu queria te ouvir, porque parece que a gente vai vivendo momentos de inflexão, né? Acho que a gente está um pouco
a gente tem conversado esses dias sobre isso, né? Essas mudanças que o mercado vem passando, vem vivendo, né? E a tua história também no solar é uma história que antecede a BGD, né? Quando a gente tinha a possibilidade... Gente, muito obrigado. Olha, não sei como agradecer, de verdade. Antecede a Tecnometal, que fabricava um dos primeiros módulos no Brasil, década de 90, é isso? Final 90? Não, tá bom, não vou entregar a idade. Enfim, os desafios que você percebe no mercado, né, olhando com um olhar de fundador da associação e do que a gente está vivendo agora, para onde que você acha que estamos indo no sentido da geração distribuída, das novas tecnologias, do que vem pela frente? Qual que é o teu olhar sobre isso? Tendência. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Cumprimento aí os colegas que estão comigo no painel. Realmente eu fico super feliz de estar com o pessoal tão bem preparado, que são players do mercado altamente importantes no nosso setor. Quem conhece sabe que as empresas que estão representadas aqui do meu lado são empresas super atuantes no setor de mercado livre e geração distribuída. Quando eu vejo um fórum desse aqui, 18º fórum, eu lembro do primeiro fórum, né? E até antes do primeiro, quando a gente fazia encontros como esse, tinham poucas pessoas, ainda estava na fase de divulgação, o que são energias renováveis, né? Chamava de energia alternativa, não era nem energia renovável, é alternativa, era uma alternativa ao que está aí estabelecido, e até o crescimento chegar ao que nós chegamos hoje. Eu fico feliz, o 18º, a gente vê as empresas muito mais maduras, o mercado muito mais profissional, muito mais competitivo. Trouxemos muitas coisas de fora no começo e hoje nós exportamos muitas ideias e modelos de negócio para outros países do mundo. O Brasil não fica nada a dever para nenhum país do mundo em termos de sistema energético. A gente é bastante avançado, inclusive a nossa matriz é uma das mais limpas, se não a mais limpa do mundo na área competitiva. Referente às empresas e o que vem pela frente, é difícil dizer porque é um mercado altamente dinâmico. A empresa que quiser continuar sendo competitiva tem que estar sempre olhando novos modelos de negócio, novas tecnologias, novas fontes. Agora a gente tem falado muito de hidrogênio, e em especial hidrogênio verde. Existem várias cores de hidrogênio, são classificações, na verdade, está relacionado com a maneira como ele é produzido. As empresas têm que se atualizar e ver o que está acontecendo no mercado, para onde o mercado está indo. Isso não quer dizer que o que estão fazendo hoje vai ficar obsoleto, né? Tem que pensar de uma maneira mais sistêmica e tentar atuar no mercado, sempre entregando para o cliente final o que ele deseja, entendendo a demanda, né, a necessidade do cliente. É quase que um discurso de marketing, né? Tão importante quanto o discurso técnico, quanto o discurso jurídico, quanto o discurso regulatório, é entender o que o mercado está demandando. As empresas que estiverem preparadas para isso, elas vão continuar sendo competitivas, vão continuar crescendo no mercado, vão continuar ganhando dinheiro e subindo do ponto de vista social, ambiental e econômico. Se a empresa estiver alinhada com isso, eu tenho certeza que, além de tudo, a ABGD, a associação dessas empresas que trabalha para levar esse conhecimento para as empresas, para levar esse conhecimento para os profissionais e para atuar no mercado de uma maneira que ele seja favorável para todo esse mercado crescer, eu tenho certeza que elas vão estar no caminho certo. Essa é a minha opinião. E é para isso que a associação a qual você é presidente trabalha. Obrigado, Carlos. Muito bom. Detalhe, o Carlos, junto comigo ali na presidência do Conselho da ABGD. E caminhando por esse país que é grande, né? Já ouvimos há pouco o Cassol, que representa aqui o estado, Rio Grande do Sul. Vamos subir um pouco esse país, conversar com o Sidney Ipiranga, que também tem uma trajetória já de longo tempo na energia de forma geral, né, Sidney? Não só na solar, fotovoltaica, mas uma experiência no setor elétrico, né? O Sidney é o nosso diretor técnico na ABGD, também CEO, dono da Solar Plus Brasil, que é uma instituição de formação de pessoas no setor. E o Sidney está em Fortaleza, Ceará. Inclusive, tivemos junto na semana passada no Intersolar no Ceará. Me impressionou muito a qualidade dos debates também. E aí, Sidney, um problema que a gente percebe muito, que a gente tem falado ultimamente, muito em função até desse crescimento, é a questão da qualificação, né? Da formação de mão de obra, né? A necessidade do profissional entender essas mudanças.
Você que está conosco na área técnica da BGD e tem essa experiência já de algum tempo com seus cursos, formando muitas pessoas no Brasil. Quais são os desafios que você percebe que esse novo profissional, ou esse profissional que está entrando, chegando para esse setor, muitos aqui estão chegando agora para buscar desenvolver esse mercado, quais são os desafios, assim, se você pudesse dar, olha, dicas, observem isso, estudem sobre isso, entendam isso, quais seriam os caminhos que você apontaria? Ok, primeiramente, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui nesse evento aqui em Porto Alegre. A gente tem que desmistificar um pouquinho da 14300, né? Assim, a 14300 parece que assustou muito o mercado, né? Principalmente com a regulamentação que veio com a 1059, tá? A gente sabe que tem alguns, né, artigos da 1059 que estão vindo em desacordo com a lei, né? Isso é uma questão que, inclusive, está sendo discutida até a nível do Congresso Nacional, né? Existem 2 PLD, né, que são projetos de leis para reverter, né, algumas incoerências que a ANEEL publicou na 1059. Mas, independente disso de regulação, se você for ver o cliente final que compra, né, um sistema fotovoltaico, tá, na maioria dos casos são clientes leigos, eles não sabem nada da 14300. Tá? Então, quando a gente fala o payback aumentou de 5 para 6 anos, tá, não é nenhum absurdo que vai diminuir o mercado. Eu sei que houve uma contração do mercado, a gente sabe, mas por conta de vários fatores, não foi simplesmente por conta da regulação da ANEEL. Na verdade, a gente tem uma taxa de juros bastante elevada, né? A gente tem também uma restrição de crédito pelos bancos, eles reduziram, né, drasticamente as aceitações dos créditos, os critérios, né, de facilitação de crédito foram redobrados, né? Mas ainda tá, o sistema fotovoltaico, tá, é uma solução que tem um retorno muito grande para o cliente. Quando a gente fala aqui de payback, passou de 4 para 5 anos, qualquer país europeu, o payback é 10 anos, tá? E lá está todo mundo comprando, está todo mundo gerando sua própria energia. Então a gente acha que é um absurdo, né? Porque a gente sabe que teve absurdos na 1059, mas isso não quer dizer que vai atingir o setor em cheio. Mas o que eu falo em vistas, né, de driblar um pouquinho dessa queda, dessa contração que o mercado teve, é o integrador ele se qualificar para oferecer outros serviços que podem estar relacionados, né, à energia. Vou dar um exemplo. Né? É claro que a gente sabe que a maioria dos casos de microgeração é residencial, mas se a gente for para o comercial e industrial, né, você pode vender um serviço de eficiência energética, você pode vender um sistema de armazenamento de energia, né, você pode entrar nesse segmento da eletromobilidade. Né? Vou citar um exemplo até particular, porque a nossa empresa, além de capacitação, a gente é um integrador também, a gente vende kit fotovoltaico e instala. Mas eu tenho um cunhado meu que eu vendi um sistema de 3 kW para ele ano passado, ele comprou um veículo elétrico agora. O veículo elétrico dele tem uma bateria de 30 kWh, e aí ele chegou para mim e disse assim, ainda bem que eu comprei esse kit ano passado, porque agora eu estou com um veículo elétrico, o kit vai alimentar. Eu digo, não, você vai ter que ter outro sistema fotovoltaico, porque o que foi contado para você era para atender o seu consumo. Tá? Então, para você ter ideia, um veículo elétrico de 30 kWh, tá? Que dá uma autonomia de 300 km, se você usar esses 300 km em uma semana, então você vai pegar esses 30 kWh e multiplicar por 4 para dar um mês. Então dá 120 kWh. Então você vai ter que fazer um novo sistema que é para atender 120 kWh. Tá? Então isso aí é uma oportunidade que vai acontecer, que a gente sabe que os veículos elétricos não é o futuro, é a realidade. Tá? Você tem ideia, ano passado foram vendidos 15 milhões de veículos elétricos no mundo, só a China vendeu 10 milhões. Então, aqui no Brasil, ano passado foram 100 mil entre elétricos puros e elétricos plug-ins, que são os veículos elétricos que têm motor a combustão, mas também tem carregamento de veículos elétricos. Então, isso é um mercado que vai explodir. E vai explodir do ponto de vista também de consumo de energia. Se a gente for falar em termos de per capita, né, de 240 países que existem no mundo, o Brasil hoje é o 110º país em consumo per capita de energia. O brasileiro consome 15 kWh de energia por ano. Você pegar a Islândia, consome 150 kWh. Nós estamos 10 vezes menos. Tá? Só que o Brasil está crescendo o consumo per capita todo ano. Então,
existe margem de crescimento que não existe nos países europeus, praticamente está estabilizado esse consumo per capita de energia. Então, a gente tem esse consumo de energia que é natural, orgânico, pelo aumento, né, da inserção de elétricos e eletrônicos nas residências. Você tem aí os veículos elétricos, tá? Aí vai surgir uma série de oportunidades, não só de você fazer projetos, né, de carregadores elétricos, porque a gente sabe que o veículo elétrico ele vem com carregador elétrico, mas é aquele carregador elétrico, né, que você liga na tomada 110 ou 220 volts, que tu vai levar 12 horas para carregar o carro. Então, daqui a pouco esse usuário do carro elétrico vai querer um carregador mais rápido e aí vai precisar de um projeto, vai precisar contratar alguém que entenda, né? Vai querer um investidor que já tem uma entrada, né, para um carregador elétrico, que já vários investidores têm. Então, isso sem se falar no sistema de armazenamento de energia, né, que estão cada vez mais reduzindo o custo, né? A previsão é até 2025 a gente ter o custo quilowatt-hora de energia armazenada em baterias abaixo de $100. Então, vai começar a ser viável para várias aplicações, né? Como, por exemplo, você usar armazenamento de energia por horário de ponta. A gente sabe que a tarifa horário de ponta, né, em média tensão, chega em alguns casos, né, porque é por concessionária, mas nós temos concessionárias lá na Equatorial do Pará que a tarifa ponta é 10 vezes a tarifa fora ponta. Então, hoje, no Pará, já é viável você usar um sistema de armazenamento de energia no horário de ponta, em substituição aos grupos geradores diesel. Atualmente, no Brasil, nós temos cerca de 200 mil sistemas de grupo gerador diesel só para o horário de ponta. Esses sistemas todos podem ser substituídos por sistema de armazenamento de energia. Tá? Aí, sem se falar na eficiência energética, né, você está até um caso aqui, no setor comercial, né, nós temos aí um mercado muito grande de supermercados ou pequenos mercadinhos. Tá? Então, esses supermercados, eles têm algumas atividades dentro do supermercado que podem ser enquadradas como atividade industrial, como a parte refrigerada, né, onde estão os frios, e a parte da padaria, onde você tem os fornos elétricos. Então, a gente já tem alguns clientes que a gente está fazendo o quê? Incluindo um KNAI de indústria, ao invés de ser um comércio, ser comércio e indústria. E aí, o que é que você consegue com isso? O ICMS que ele paga de energia entra como crédito para bater no ICMS na venda de produtos. Tá? Então, para você entender, a gente chegou a pegar um supermercado que, se a gente fosse fazer o projeto no consumo que ele tinha, né, até por conta do ICMS, a gente sabe que o ICMS, junto com o PIS/COFINS, representa quase 40% da tarifa de energia. Então, se eu pego um supermercado e transformo ele em comércio e indústria, eu consigo reduzir a 40%, praticamente, que é exatamente o ICMS, porque o ICMS é calculado por dentro, né? Tirando o PIS/COFINS, aí vai ficar em torno de 30% só o ICMS, e aí eu consigo exatamente tirar esse custo, né? Por quê? Porque o ICMS que ele vai pagar a energia, que está destacado na fatura de energia, ele vai abater quando ele for recolher o ICMS da venda de energia. Então, esse caso que eu falei para vocês era assim, um cliente que eu precisava de uma usina de 350 kW, a gente diminuiu para 200. Isso falando em termos financeiros de payback. Quer dizer, ele se pagou em bem menos tempo, por conta do quê? Por conta da aplicação, tá? Da engenharia, né? Do conhecimento tributário em cima. Então, os integradores têm que começar a se capacitar para ver, inclusive, essa questão tributária, né? Que a gente tem assim, várias cobranças ilegais, não só do ICMS, mas o PIS/COFINS sobre a energia, né? Inclusive sobre a demanda contratada também. Né? Existe, inclusive, já teses pacificadas no tribunal. Então, assim, todas essas oportunidades, se você aplicar, tá, você vai trazer assim, um retorno muito bom para o cliente. E a gente acredita que esse mercado só vai crescer por conta de todos esses pontos que a gente apresentou aqui. Perfeito, Sidney. Obrigado. Realmente são muitas as oportunidades, né? Quer dizer, é gestão da energia, né? Não é só olhar para a instalação de sistemas fotovoltaicos. Miriam, quantos anos de mercado? Não é para entregar a idade, é anos de mercado. Não, vai. Pois já fiz aniversário de 11 anos. 11 anos de mercado, tá empatando com a GD, né? São 11 anos Exatamente, de GD. eu entrei na 482. Conta um pouco, né? A gente tem algum tempinho aqui ainda, mas nesses 11 anos, né? Quais foram os momentos, assim, na tua experiência, na tua história, que você percebe que fizeram a diferença, assim, né? Porque eu vejo, assim, muitas vezes por mim, né? A gente olha
parece que é fácil, né? Mas tem os desafios em alguns pontos, em alguns momentos, né? Quais foram aquelas decisões que a Miriam tomou, que a empresa da Miriam tomou e que fizeram a diferença para chegar onde você está hoje, sabendo que, claro, vai muito além, né? Mas um pouco dessa tua experiência aí. Gente, o melhor do Guilherme é que ele não tem script, né? Ele inventa a pergunta na hora e a gente não tem a mínima ideia do que vai responder, né? Eu vim preparada para falar do problema técnico de escoamento de energia e ele me pergunta da minha carreira. Põe esse escoamento de energia como um dos desafios atuais, mas... Tá bom, não, ótimo. Então, a minha história com fotovoltaica, ela começa em 2012 com a montagem da usina do Mineirão, na verdade aconteceu em 2013, a execução desse projeto especificamente, foi quando eu me aproximei do Mauro Passos, acho que ele teve aqui também, né, do Instituto Ideal, ele foi um grande mentor no início da carreira, e a gente viu que o mercado ele foi evoluindo naturalmente, né? Acho que a 687 ela trouxe uma evolução importante, e depois obviamente, né, a gente foi acompanhando o mercado, eu era uma empreendedora aí do setor de integração também, até que em 2020 eu recebi um convite, acho que a pandemia ela foi importante para isso também, para fazer uma transição na minha carreira e assumir uma posição dentro de uma comercializadora de energia focada no mercado livre, né? E aí dentro dessa comercializadora, pela minha experiência com geração, eu acabei tendo um papel de protagonismo na venda de projetos de autoprodução de energia, que eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês logo mais. Então hoje eu estou num momento profissional muito interessante de tentar passar para o mercado de integração, para pessoas que são do universo da geração distribuída, um conhecimento que, de certa forma, está distanciado desse público, né, que é o conhecimento da autoprodução, do mercado livre, como é que os mercados se encontram. Então, eu estou muito satisfeita de assumir esse papel de ser uma comunicadora de novos mercados, de novas oportunidades para o setor solar. Eu acredito muito que a abertura do mercado agora em 24, ele abre uma janela de oportunidades para as empresas atuarem, começarem a conversar com o mercado, com as comercializadoras sobre o mercado livre. É uma oportunidade financeira e é uma oportunidade também de adentrarem, né, de conhecerem um pouquinho desse mercado que não é simples, é extremamente complexo e, enfim, é uma oportunidade. Agora, falando um pouco da questão técnica, só porque eu estava preparada para responder perguntas sobre isso, né? A gente está vivendo em Minas Gerais agora, e não só em Minas, né? Acho que quem está acompanhando aí os grupos de discussão tem visto isso, que é uma questão seríssima, né, sobre capacidade de escoamento de energia. Em determinadas regiões do estado, a gente não consegue mais conectar projetos de microgeração, usinas de 2 kW-pico, né? Então, hoje, o grande desafio é justamente a criação de infraestrutura de escoamento. Então, infelizmente, por uma falta de planejamento e por N motivos, hoje o crescimento da geração, obviamente, ele aconteceu numa velocidade exponencial, né, muito superior do que o incremento do consumo, né? O consumo ele pode crescer, mas ele tem crescido de forma incremental, muito baixo, e o grande desafio é justamente esse, né? Como é que a gente escoa essa energia que está sendo gerada, né? Não só em Minas, mas isso vai acontecer de certa forma, pelo que a gente tem visto no Brasil inteiro, né? Então, esse de fato o grande desafio do mercado, é a hora que inclusive, né, os integradores que atuam especificamente nessa região vão precisar se reinventar, não só por uma dificuldade de vender a solução, né, mas sim por uma questão técnica de não poder conectar a solução. Então, a gente vai precisar dos avanços tecnológicos, dos sistemas de armazenamento, enfim, reconstruir as soluções para o mercado conseguir absorver, continuar absorvendo a tecnologia fotovoltaica. Ótimo. E o detalhe são 11 anos de experiência, né, Miriam? E a Miriam começou a trabalhar aos 13 anos de idade, né? Só para fazer, quem quiser ir agora que faça a conta. Ajudei, hein? Cassol, conheço um pouco também a tua trajetória, a tua história, e sei que, além de todo esse papel institucional que você faz conosco, na BGD, enfim, né? Nosso diretor regional, mas você também está no setor. Você também tem uma empresa de consultoria já há algum tempo, trabalhando com um enfoque nas energias. Nesses últimos 3 anos, que eu acho que foram os anos mais quentes, né, de mais velocidade, quais são os pontos que você percebeu que apareceram mais para poder ajudar o mercado, né?
Olha, isso aqui é uma deficiência do setor, isso aqui é uma deficiência do mercado. E como é que você tem trabalhado isso, né? Quais são as principais dificuldades de quem está chegando e o que você sugere para quem vai esbarrar com essas dificuldades? Tá, muito obrigado pela pergunta. Bom, eu tenho a CGP Engenharia e Consultoria, né, presidente, e normalmente o nosso papel é bem para apoiar o integrador, né? A gente trabalha fortemente, né, com os parceiros, em especial Sebrae, Sicredi, alguns distribuidores também, para tentar trabalhar forte a capacitação, o projeto de integradores e realmente adequar eles da melhor forma possível. E a gente estamos com uma carteira aí com um número bem significativo de empresas que nós já apoiamos, e isso é realmente bem importante porque a gente tenta, quem me conhece aqui, quem já viu outras palestras minhas, eu não tenho muito, digamos, um fino trato, que nem a minha colega Miriam, né? Eu boto muito o dedo na cara deles, dizendo assim, olha, o mercado mudou, certo? Você teve, digamos, 10 anos de uma legislação que apoiava muito, certo? E agora esse mercado mudou e o que você fez para estar pronto para este mercado? Né? Porque só, como a gente usa a expressão aqui no Sul, a venda da praca, e não é placa, né? Então a venda do módulo fotovoltaico pela venda do módulo fotovoltaico, ela não vai se sustentar mais. A venda cada vez mais para o integrador, ela tem que ser a venda consultiva. Ele tem que ser uma empresa que oferece soluções para o cliente dele. E aqui, assim, numa palestra de 30 minutos, a Miriam traz autoprodução, o Hugo trouxe aqui a parte do veículo elétrico, armazenamento. Eu sei que daqui a pouco, talvez, né, o evangelista vai falar de inteligência artificial, que eu sei que ele manja muito sobre isso, né? Então, só que a gente vê várias soluções em que o integrador, que é aquele que vai oferecer uma solução de energia, ele vai ter que estar preparado. E não adianta chorar. Eu digo assim, não adianta chorar. Entendeu? O mercado, ele muda, o mercado, ele se transforma. E agora a gente tem que se adaptar a esse novo mercado. Então, aquele integrador, aquela empresa, melhor dizendo, que não investe em capacitação, em novos modelos, em novos serviços e novas parcerias, ele vai perecer aos poucos até um ponto que, infelizmente, vai ter que fechar as portas. Então, a gente diz assim, capacitação é importante, boas parcerias é importante, conhecer a legislação, conhecer os modelos de negócio, isso vai ser parte da tua vida. Ser um consultor, oferecer serviços que gerem soluções ao teu cliente. Entender essa parte tarifária, né, ela é complexa, leva tempo, e eu gosto muito de dizer, nossas palestras aqui normalmente te ajuda a você se motivar a entender, mas tu vai ter que, né, eu vou falar de um termo bem gaudério aqui, né, tu vai ter que acordar sábado de manhã, 7 horas da manhã, fazer aquele chimarrão espumoso que nem boca de matungo, quente que nem lábios de prenda amada, e ler a norma, e ler a NR 1059, lê lá, não adianta só ver vídeo de 2, 3 minutos, entendeu? Não adianta. Tem que ler, tem que fazer um resumo, tem que conversar com os profissionais da BGD que estão lá, conversar com outros profissionais, nem que seja às vezes com o teu concorrente, vai ter que trocar ideia, porque tu vai ter que entender todo o setor que tu trabalha, ou fazer grandes parcerias para te se manter nesse mercado. E isso não é pobrezinho da energia solar, ela é tão... Não é isso em qualquer tipo de mercado, em qualquer tipo de geração de negócio, tu tem o crescimento inicial e depois tu tem um platô, a gente vai ter que se adaptar a ele. E eu tenho dito muito, o nosso platô Brasil, né, eu acho que nós vamos ver aquele platô 2020, 2021, que já é maravilhoso, entendeu? Então, só que nós vamos ter que se adaptar. Nós vamos ter que oferecer novos serviços, nós vamos ter que oferecer novas soluções, novos encantamentos. Eu sempre gosto de dizer, vocês todos são excelentes vendedores, certo? Só que vocês são excelentes, né, na parte técnica também, vai ter que ser obrigado a se preparar na parte técnica de uma forma extremamente... E ninguém está pedindo que você se transforme em engenheiro eletricista da noite para o dia, certo? Mas tu vai ter que se capacitar cada vez mais para poder entregar a informação da melhor forma possível. Então esse é o grande desafio hoje, é capacitação, entender o setor elétrico, parar de achar que a venda vai cair em teu colo, ela não vai cair mais no teu colo, certo? Passou esse tempo.
vai ter que buscar e vai ter que mostrar que a tua empresa é boa, que a tua empresa é capaz de oferecer uma solução no setor de energia para o teu cliente. E a solução não vai ser só a instalação de painel solar, será todo esse conjunto que todo aqui o pessoal da BGD está comentando. Então, diversifica teu portfólio, estuda cada vez mais, que tu vai ter sucesso nesse mercado. E essa é a minha mensagem, entendeu? Eu não vejo diferente mais nosso mercado nesse ponto, né? Perfeito, Cassol, obrigado. Também um tanto quanto nesse sentido, Carlos, você esteve à frente do dia a dia, né, da BGD por 6 anos, né, da fundação até final de 2021, né, 2015 a 2021. E eu ali meio no paralelo, no dia a dia, na periferia das nossas discussões, acompanhei algumas coisas. Mas eu queria ouvir de você assim, os momentos desses 6 anos, que eu sei que tiveram alguns interessantes, mas que foram desafiadores, que foram construindo esse mercado de GD que nós temos agora, essa quantidade aqui de pessoas nos acompanhando, de expositores. Enfim, o que você viu acontecer ao longo desses 6 anos no dia a dia? E quais foram os momentos assim de falar, olha, o que foi um momento desafiante? Isso aqui foi importante que tivesse acontecido, se talvez não tivesse passado, a gente de repente estaria num outro momento. E para fechar esse momento agora, né, um pouco dessas dificuldades regulatórias, ANEEL, distribuidoras, ONS, como é que na tua experiência de mercado, de viver isso no dia a dia, como é que você está enxergando tudo isso? Quando a gente olha o passado, assim, é até interessante relembrar, assim. Eu sempre gostei muito de olhar o futuro, né? Mas é claro, em termos de informação, a geração distribuída começou em 2004 e não na resolução 482 de 2012. Em 2012 foi regulamentado a micro e mini geração, que levou a maioria das empresas que estão aqui hoje a ingressar nesse mercado de compensação. Isso já foi um marco. E naquela época você tinha que explicar o que era fotovoltaico. Tinha que falar, não vai aquecer sua piscina e nem é para tirar foto. Tinha que explicar isso, isso é verdade. Outro dia eu encontrei o presidente da maior empresa de aquecimento solar do Brasil. Né, e falei para ele, nossa, lá no começo... E a gente nem acabou ainda, né? Não, o pessoal está gostando muito, muito obrigado. Lá no começo, a gente tinha que explicar para quase todo mundo que depois você ficar um tempão explicando, né, energia solar fotovoltaica, que o cara falava lá, mas vai aquecer a minha piscina? E eu expliquei para ele, nossa, não aguentamos mais explicar aqui. O bom é que se acabar a luz na minha rua, eu tenho energia, né? Também tinha isso. E aí encontrei o presidente da maior empresa de aquecimento solar do Brasil. Falei isso para ele, num congresso, ele estava vendendo, ele falou, vocês fizeram um excelente trabalho, porque hoje, depois que a gente explicar um montão, os caras perguntam quantas lâmpadas vão aquecer. Aí eu falei, bom, ainda bem, né? Os dois, a gente é mal para se comunicar. Outro marco muito importante foi em 2015, a resolução 687 da ANEEL, que possibilitou a geração remota. Isso fez crescer muito o nosso mercado. E a cooperativa e a geração compartilhada, além de outras modificações. E, sem dúvida nenhuma, a 14.300, a lei que trouxe a estabilidade jurídica e regulatória para o nosso setor. Isso deu condições para as empresas se planejarem e ter um crescimento sustentável, sem fazer trocadilho, sustentável no setor. Agora tem novos desafios. Os desafios no nosso setor são diários, né? A tecnologia está sempre mudando. Hoje a gente atingiu um nível tal, não só na área de energia, mas na área de tecnologia, quando você está na loja comprando, já está obsoleto aquilo. Já tem no laboratório, na academia, já estão estudando coisas muito melhores do que aquilo, só está esperando o momento certo para entrar no mercado. Agora fala-se muito de tecnologias diferenciadas, novas formas ou possibilidades de aumentar a eficiência dos módulos, por exemplo, novas fontes de energia, tem se falado muito em hidrogênio e outras, né, resíduos sólidos urbanos, que não se fala muito, mas é um potencial gigantesco que tem no Brasil, principalmente. Até com uma lei baseando isso, basta ter investimento e vontade política. Inteligência artificial, o colega aqui citou, o Cassol citou, que vai modificar, a inteligência artificial vai modificar a maneira como a gente atua na sociedade, a maneira como a gente presta serviços hoje para as empresas. Vai mudar tudo, já está mudando. Eu não estou falando só de chat GPT. Estou falando de muito mais do que isso. Está muito avançado,
só tem um delay aí para chegar até no nosso dia a dia, como foi a internet no século passado. Eu posso falar, eu estava lá. Tem gente aqui nesse painel que não estava lá, muito novo. Eu estava lá no século passado, vendo tudo isso. E agora tem que ver não só as novas possibilidades que vem no futuro, mobilidade elétrica fluvial, né, que vai modificar bastante coisa, e também os problemas que estão surgindo, que a Miriam veio extremamente preparada, como sempre, para responder sobre o problema da escoamento de energia em Minas e outros locais, né? A ONS está atenta para isso aconteceu em outros países, está acontecendo agora no Brasil, as empresas têm que estar olhando para isso. O porquê que isso está acontecendo, se é má fé das distribuidoras, se não é má fé, ou se são as duas coisas juntas, né? Eu acho estranho, né, que realmente tem um problema de escoamento, mas a gente vê algumas subsidiárias que conseguem a conexão. Isso realmente é estranho, nos chama a atenção um pouco, porque que alguns conseguem, outros não. Será que é isso mesmo? Ou é só boato de WhatsApp? Uma coisa que foi falado aqui é importante, a gente não pode ficar no âmbito de WhatsApp, Instagram e tentando saber o que está acontecendo no mercado com esses grupos de conversa. É claro que eles são super importantes para a comunicação, as mídias sociais, mas às vezes a gente vê um boato ali, ou uma coisa escrita com viés pouco técnico, ou com uma informação deficitária, ou deficiente até, e a gente crê que aquilo é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo aquilo. Não estou falando de fake news, estou falando de a informação muitas vezes vem distorcida. Então, como a maioria desse mercado é feito por engenheiros, um engenheiro extremamente racional busca a informação para saber se aquilo realmente é o que está acontecendo, se existe uma picuinha de concorrência ali no meio, ou se a regulamentação não permite aquilo e realmente é o que está acontecendo, se existe um desequilíbrio do mercado, se esse desequilíbrio é real, se ele é transitório ou se ele é previsionário, vai acontecer mesmo. Quando as empresas e os profissionais conseguem se antecipar nessas coisas e ter uma informação fidedigna, entende o problema realmente que está acontecendo, fica extremamente mais competitivo. Vai deixar os concorrentes lá para trás, bem lá para trás. Porque quem busca informação e trabalha com essa informação, ele já está à frente do mercado, de quem está só se instruindo com informações repetindo, né, de WhatsApp, por exemplo. Né? Não quero falar mal do WhatsApp, porque todo mundo usa, eu inclusive. Mas isso é importante, saber de onde colher essa informação e fazer o planejamento da sua empresa, dos seus negócios, em cima de informações reais. Né? E baseadas, baseadas em fatos, e não em boatos. E saber trabalhar com tudo isso. Eu até esqueci a pergunta que você fez. Não, mas a resposta foi perfeita. Estou brincando. Ele também esqueceu a pergunta. Para concluir, então, né, tem o tempo ali. Os desafios que vão vir pela frente são muito grandes, para todos nós, e em todos os setores. Né? Hoje o mundo é muito rápido, e a área de energia mais rápida ainda. Quer continuar competitivo? Tenta imaginar, né, ou tenta estudar o que está acontecendo lá para frente. Olha para os outros países, o que está acontecendo. Olha para os mercados mais evoluídos, né? Aqui dentro do Brasil mesmo, os mercados mais maduros, essa que é a melhor palavra, não evoluídos, e ver para onde está indo. E, principalmente, qual a demanda do consumidor? O que a gente quer? O que eu quero para minha casa? Eu quero continuar pagando a minha conta de luz, fatura de energia, ou eu quero ter autossuficiência para fornecimento de água, telefonia? Né? Lembra quando era tudo, telefone era tudo? Um consórcio eu vim da área de telecomunicações, né? Telecom. Né? O que a gente queria? Skype? Nem existe mais Skype, né? A gente queria uma coisa digital, nem funcionava direito. Hoje todo mundo faz ligação a um custo baixíssimo com voz sobre IP. Digital. E será que a gente quer também independência da área elétrica? É o que a gente quer, óbvio. Energia vai ser um serviço, vai ser uma prestação de energia, né? Tem até termo para isso, Energy as a Service. Né? É para aí que está caminhando, é para esse lado que está caminhando. Se a gente conseguir prever isso, ter a bola de cristal e sacar, a gente vai estar preparado para competir com um diferencial muito mais competitivo que qualquer outra empresa. Eu acho que é para aí que as empresas devem olhar. Muito bem, era essa a pergunta mesmo que eu tinha feito. Fechando essa rodada, e depois eu queria abrir para perguntas, e aí, olhando um pouco também do que está acontecendo no tema energia, principalmente no Nordeste, Sidney, e aí, olhando para o teu estado, o Ceará, né, tá mudando um pouquinho talvez da GD, ou tentando entender como é que a GD vai poder participar
deste tema que eu acho que virou a menina dos olhos da energia, que é o hidrogênio verde, né? Primeira pergunta, você vê, ou como você vê a possibilidade do hidrogênio verde e geração distribuída caminharem juntos, se é que existe alguma correlação, e em que estágio está essa discussão, já que vocês estão vivendo isso lá no dia a dia no Ceará, essa discussão sobre o hidrogênio verde, que papel que ele vai cumprir, qual a oportunidade, de certa forma, que o Brasil tem nesse cenário, considerando que a gente tem uma capacidade muito interessante de produção através de fontes renováveis, né? Como é que você está olhando essa relação dessa nova possibilidade de geração, a geração distribuída nisso, e que papel, que jogo que dá para a gente jogar? Então a gente tem que primeiro assim, separar o que é energia do que é eletricidade, né? Então quando a gente tem a geração distribuída, a gente está gerando eletricidade, né? Só que energia, os combustíveis fósseis, né, que alimentam principalmente o setor de transporte e alguns setores eletrointensivos, como indústria, petroquímicas, tá, o setor de mineração, eles usam muito energia de fonte fóssil. Então, o hidrogênio verde vem para substituir o setor de transporte. Tá? Atualmente, tá, ele não é viável economicamente. Tá? É claro que, se você for pensar também, a solar e eólica, há 20 anos atrás, não era viável. Então, o que foi que houve? Houve alguns incentivos, né, e bastante subsídio dos governos para tornarem essa energia, né, viável do ponto de vista até da pesquisa e desenvolvimento. Né? A gente vê que os primeiros módulos fotovoltaicos tinham um fator de eficiência de conversão, né, de 5%. Hoje você chega a quase 25%, né, de conversão da irradiação em energia. Então, o hidrogênio do mesmo jeito. O hidrogênio hoje ele é inviável. O que acontece é o seguinte, nós temos um setor, né, de atividade econômica, que é o setor de transporte, que não tem outra solução, porque não dá para você ligar um carro elétrico numa tomada e sair andando e o cabo vai acabar a determinado momento. Então, no setor de transporte, eu preciso um combustível que tenha bastante densidade elétrica para que eu possa me locomover, principalmente no setor de transporte de carga, no setor de transporte aéreo, marítimo, né, e fluvial e até de trens, para substituir o combustível fóssil, porque a gente tem uma agenda, né, de sustentabilidade, a gente sabe que existe uma meta para reduzir 1,5 graus a temperatura, porque se isso não acontecer em 2030, que está em cima, né, nós vamos ter um degelo, né, das plataformas solares, e a previsão é o nível do mar aumentar 1,5 metro. Esse 1,5 metro, pessoal, vai inundar metade das capitais do mundo. Então, existe um risco ambiental muito grande e os países estão correndo contra isso. E, para você ter ideia, o setor hoje de transporte, ele representa 40% do consumo de energia. Então, é muito representativo. A gente até fala assim, quando a gente fala da matriz energética no Brasil, nós somos ainda predominantemente com combustível fóssil. Né? Hoje, a matriz energética do Brasil, 55% é combustível fóssil e 45% renovável. Se a gente falar o setor elétrico, não. Nós temos 85% aí, né? Quase 90% de renovável. Mas no mundo é muito pior. No mundo hoje, 75% da matriz energética é fóssil. Então a gente precisa, tá, ou um combustível sintético, existe uma linha trabalhando em cima disso. Tem também a linha do etanol ou dos biocombustíveis, né? E existe a linha aí do hidrogênio verde. Né? A questão do hidrogênio verde é o seguinte, ele é um gás, né? E ele, como ele tem uma pressão muito alta, ele precisa de um reservatório reforçado. Então, o maior problema, você tem veículos que se locomovem a combustível, nós temos principalmente montadoras japonesas e coreanas, né? Tanto a Toyota como a Honda, como a Kia na Coreia do Sul, tem veículos a hidrogênio já há 10 anos. Tá? Agora, qual é o problema? Você tem ideia, a parte mais cara do veículo é o tanque de hidrogênio. O tanque de hidrogênio chega a ser 40% do valor do carro. Por quê? Porque eu preciso, né, armazenar esse hidrogênio em forma de gás, e o hidrogênio é um gás, né, que tem uma pressão muito grande. Então, são problemas que têm que ser resolvidos, até para baratear.
Em termos de eletrolisadores, né, a gente tem aí 2, 3 formas de produzir o hidrogênio. A gente pode fazer o hidrogênio através da eletrólise da água, você quebrar a molécula de água, né, e a partir daí você separar o hidrogênio da água, né, que isso já foi miniaturizado, a gente já consegue colocar um eletrolisador dentro de um veículo a hidrogênio, né, e nós temos também a reforma do gás, que aí, nesse caso, não é o hidrogênio verde, mas a gente pode fazer uma captura desse carbono que é emitido, né? E, por último, existe, inclusive, um projeto aqui no Brasil, né, se eu não me engano, é com a USP, com a Toyota, e a Raízen e a Shell, que é exatamente fazer a produção de hidrogênio a partir do etanol. Tá? Mas aí, se você for ver essa cadeia, né, de produção do hidrogênio, ela ainda hoje é bastante ineficiente. Para você ter ideia, de 100% de energia que eu injeto para quebrar a molécula de água, tá? No final eu tenho 2,5% de hidrogênio. Então, quer dizer, essa conta não fecha hoje, mas é claro que todo o mercado está apostando isso para o futuro. Né? A previsão é que lá para 2030 ele seja econômico, mas até lá precisa ter esses subsídios para que aconteça, né, o uso do hidrogênio em larga escala, porque só nós temos, né, essa produção de hidrogênio em larga escala, nós teremos como baratear o custo dela junto com a pesquisa e desenvolvimento. Então, lá, colocando lá no Ceará, né, e o Nordeste em todo, a gente tem uma série de fatores que estão convergindo para essa produção de hidrogênio lá local. Por quê? Porque o hidrogênio, para eu produzir, ele é intensivo em energia. Para você ter ideia, para eu produzir 1 megawatt de hidrogênio, né, equivalente a energia, eu preciso de 4, 5 vezes mais de energia, tá? Para quebrar essa célula de hidrogênio. Então, e para ser hidrogênio verde, eu tenho que ser de fonte renovável. Então, assim, o único local do mundo onde tem uma conjunção de energia de fonte eólica e fonte solar abundante é o Nordeste. Nós temos na África também, tá? Nós temos de outras regiões, mas o Brasil, pela proximidade dos mercados americanos e europeu, né, para você ter um navio aqui, um voo de Fortaleza para a Europa é 6 horas, de navio é 5 dias, tá? Então, a proximidade desses mercados, principalmente a Europa, é o mercado que mais vai demandar hidrogênio, né? E essa conjunção de fatores de eu ter potenciais de geração de energia renovável no mesmo local é que estão atraindo esses investimentos, né? Fazer o Estado lá do Ceará já assinou 25 protocolos de intenção com várias multinacionais para a produção de hidrogênio lá, tá? A maioria deles para levar o hidrogênio para a Europa em formato líquido, através de amônia, né? Porque existe essa dificuldade de você transportar o hidrogênio, que eu já falei, mas aí você pode transformar em amônia, que seria ele de forma líquida, e lá na Europa eles convertem essa amônia novamente em hidrogênio. Mas, assim, se levar isso aí para a GD, eu acredito que não teria, eu acho que, um aproveitamento da GD, porque, na realidade, o hidrogênio ele precisa de muita produção de energia para ser desenvolvido. Então, dificilmente, eu com pouca energia, eu consigo fazer essa quebra, né? Assim, em termos viáveis de eu produzir hidrogênio. Mas isso não quer dizer que futuramente a gente possa ter numa residência um pequeno eletrolisador, do jeito que tem num veículo elétrico. E eu tenho um eletrolisador, tá, usando a água, que é abundante aqui no Brasil, né, para produzir hidrogênio. Quer dizer, isso no momento em que a tecnologia já estiver bastante acessível até para a residência. Pode ser que aconteça. Me fez lembrar de Volta para o Futuro, né? O professor lá com o carro, tinha casca de banana e tudo. Teve muita gente que não viu, mas esse filme existe, o 1 e o 2, inclusive. E o 3. E o 3, né? Nenhum deles. Eu ouvi falar, diz que é muito bom. Gente, a gente está chegando ao fim das apresentações do painel, e durante esse processo todo, quem está conosco aqui ouviu muitas vezes as palmas de lá, e isso despertou aquela dúvida, né? Deveria estar aqui, deveria estar lá. Então esse é o nosso momento de devolver essa ansiedade para o lado de lá, quem não está nos ouvindo. Eu vou pedir com entusiasmo, mas muito entusiasmo, uma salva de palmas. Nós ouvimos 5, a gente quer só uma, mas aquela com entusiasmo para dar dúvida de quem está lá. Vamos lá. Muito obrigado. Tem gente mudando o canal. Tem gente mudando o canal para cá. É isso. Muito obrigado. A próxima a gente fica de pé e vai uma meia hora batendo palma, porque eu falo, cara, eu perdi tudo isso. Ligar o celular, fazer isso, e faz aquela coisa da luz, assim. Mas vai para a próxima.
Alguém quer fazer? Pode fazer pergunta, Vanessa? Se não puder fazer pergunta, foi porque a Vanessa não deixou. Essa é a Vanessa. Tá? Para quem encontrar no corredor, o pessoal pode fazer pergunta? O pessoal que veio. Uma pergunta, gente. Uma. Você encabulou todo mundo. Mauro, faz pergunta. Alguém faz pergunta. Raul, pergunta. Uma, pelo amor de Deus. Uma pergunta. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Michael, sou integrador aqui do Rio Grande do Sul. E a minha pergunta, eu acho que eu sou um pouco leigo agora no assunto, em função, mas eu acho que nós temos uma especialista do setor aí, porque é da região. A questão do escoamento de energia da CEMIG, né? Eu acompanhei mais pelo WhatsApp, as notícias e tudo mais, mas a questão até agora não chegou para a gente informação um pouquinho mais concreta, digamos assim, de como as concessionárias estão vendo isso, até porque já está se falando agora aqui, né, em outras regiões. E aí, até que ponto a gente vai ter conexão ou não? Aonde vai estourar isso? A lei 14.300 veio com uma questão aí de quantidade de potência instalada também, e aí como é que fica essa questão? Vamos conseguir chegar até lá para conectar ou vai ter problema antes? Michael, eu até queria que o Carlos Evangelista respondesse, porque a BGD está bastante comprometida aí nessas discussões, principalmente com a ANS, tá? A gente tem um grupo de trabalho bastante engajado nisso. É um problema real, né? A gente está tendo um problema de fluxo reverso na rede em Minas Gerais, ou seja, a gente tem muito mais geração. Quer dizer, a gente praticamente em algumas regiões a gente só tem carga injetada, não tem consumo e não tem por onde escoar. A gente tem um problema de infraestrutura de transmissão, de distribuição, de subestação, que é estrutural, né? Obviamente já existem investimentos contratados, mas isso não se faz da noite para o dia. Então até 2028 a gente tem um problema. Na verdade, assim, 2028 a gente tem um grande investimento contratado para ser entregue, em Minas especificamente, né, pela CEMIG, que é a principal distribuidora do nosso estado, mas ela não vai resolver o problema de forma... Ela resolve o problema pontual que existe hoje, mas até lá a gente tem 3 anos, né, de mercado, né? Então, esse é um problema que realmente é bem grave. Eu não participei fisicamente da reunião com a ANS, a BGD esteve presente, a gente fez um relatório dessa reunião, imagino que isso vai ser compartilhado depois, né, com todos os associados. O Carlos, você esteve presente, Carlos, no evento? Você quer comentar? Guilherme quer comentar? O Carlos Café, nosso vice-presidente, Vinícius Airão, que é conselheiro, estava no Rio, e o Flávio, que é daqui de Santa Catarina, que é o nosso diretor também, junto com a BGD, mas também no CREA, foram os 3 representantes presentes da BGD lá. Mas assim, o que a gente teve de resposta de uma forma bem simples, né, da ONS é que não há o que fazer, tá? O problema ele existe, ele é real e não tem como a CEMIG aceitar novas homologações, novas conexões, porque não tem como receber aquele montante de energia. A gente, né, a empresa o grupo no qual eu trabalho, que é a Electron Energy, uma comercializadora de energia, ela tem projetos na região, tem outorgas na região, a gente recebeu um ofício da ONS de que, em determinados momentos, até 2027, especificamente a data que vai se resolver o problema estrutural da região onde está a nossa usina, é possível que a usina seja desligada a qualquer momento, né? O nosso cliente ele tem que estar preparado para isso, a nossa empresa tem que estar preparada para isso. Então, assim, é um evento que, de certa forma, está fazendo alguma escola agora nas distribuidoras, porque a pressão por um pouco mais de previsibilidade precisa acontecer. Né? Miriam, eu diria que também, se a gente pensar de uma outra perspectiva, novos problemas, novas oportunidades, né? Aí entra a questão do armazenamento, podendo ser o fiel da balança, porque a pior energia é que não se tem, né? Então, sem energia, ninguém vai querer ficar. Então, muda o jogo, né? É o momento para os serviços ancilares, né? Que o armazenamento vai poder proporcionar.
é uma aposta, né? Eu sou uma entusiasta, na verdade, né, da tecnologia BES e acredito que a oportunidade ela está surgindo aí, né? Acho que a necessidade faz a Também oportunidade, né? É isso. Gente, eu não vou pedir nova salva de palmas, ainda que a gente mereça. Agora, para não atrapalhar lá, eu queria agradecer a todos. Vanessa, dentro do combinado, uma pergunta. Obrigado, depois passa lá, tem um brinde, passa lá na Embrastec, fala com o Márcio. Se ele não tiver, deixa uma reclamação escrita, a gente vê isso daí depois. É o que dá para fazer. Gente, obrigado, valeu, boa tarde.